Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar a fascinante jornada de Alexandre, o Grande, até a sua morte misteriosa. Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno, foi um importante rei que conquistou o Império Persa e que ainda hoje é considerado por muitos como o maior militar da antiguidade. Diante da importância, milênios após sua morte, arqueólogos buscaram de maneira incessante por sua tumba, no entanto, nunca a encontraram. Após muitos anos de escavações, surgiu em 2019 uma notícia que instigou a muitos pesquisadores e fãs do imperador. Teria sido encontrado um sarcófago que alguns arqueólogos acreditam ser de Alexandre. A morte do imperador. Inscrição em antiga esfinge naxiana é decifrada. A causa da morte de Alexandre é ainda hoje incerta. Uma versão diz que ele ficou doente após um banquete, sofrendo com febre e fortes dores abdominais. Assim, foi perdendo as forças gradativamente até ficar paralisado numa cama, onde morreu em torno de 10 dias depois. Outra afirma que o monarca teria passado mal devido à ingestão de uma grande quantidade de bebida alcoólica, o que o teria levado à morte. Também há ainda as que relatam que Alexandre teria morrido de doenças como malária, salmonela, além de teorias de envenenamento. Outra teoria vai além. Alexandre teria sido embalsamado vivo e, possivelmente, testemunhado a tudo sem poder reagir. A conclusão insólita, publicada no Ancient History Bulletin, vem do fato de, quando os embalsamadores egípcios, ou caldeus, chegaram até o corpo do general, ele estava em perfeitas condições de preservação, após 6 dias no auge do verão da Babilônia, atual Iraque. Na cidade moderna mais próxima da Babilônia, Hila, a máxima diária em junho é de 41,3 graus centígrados. No entanto, até o momento não há fontes suficientes para que o mistério que envolve a morte do general seja solucionado. E depois? Os restos mortais inicialmente foram inseridos em um caixão de ouro em Alexandria, no Egito. Durante séculos, admiradores frequentaram seu túmulo, desde pessoas comuns a grandes personalidades como Júlio César e Calígula. Entretanto, a partir do século IV, não houve mais relatos sobre a tumba do rei, sendo que sua localização tornou-se um grande mistério. Durante muitos anos, inúmeras escavações foram realizadas com o objetivo de encontrar o túmulo de Alexandre, o Grande, no entanto, sem sucesso. A esperança ressurgiu quando a arqueóloga Calliope Linnaeus Papacosta, com o auxílio de mapas do século XIX, descobriu um antigo centro real na cidade de Alexandria, em 2019. Logo de início, sua equipe descobriu 14 locais onde possivelmente estariam localizadas construções antigas. Mais tarde, os arqueólogos acabaram encontrando um sarcófago a 5 metros de profundidade em um canteiro de obras. Por mais que ainda não se saiba quem está enterrado no local, segundo as pesquisas, a cova é datada da época em que o imperador morreu e, por isso, acredita-se que seja o sarcófago de Alexandre. Contudo, ainda é cedo para afirmarmos se a tumba pertence de fato a ele. A nova teoria que tenta explicar os mistérios que cercam a morte de Alexandre, o Grande. O antigo rei da Macedônia sofreu uma paralisia progressiva antes de morrer aos 32 anos, embora tenha mantido as faculdades mentais, segundo pesquisadora. Ele era tão poderoso e carismático que chegou a ser considerado um semideus. E sua misteriosa morte em plena juventude, há mais de 2,3 mil anos, ainda desperta debates científicos apaixonados. Alexandre, o Grande, se tornou rei da Macedônia quando tinha apenas 20 anos. E em pouco mais de uma década, derrotou os persas e construiu um império que se estendia da Grécia até a Índia. O grande conquistador, que foi discípulo de Aristóteles, morreu aos 32 anos em circunstâncias que ainda são motivo de especulação. Algumas teorias recentes sugerem que ele teria sido vítima de envenenamento ou até mesmo de malária. Mas a cientista Catherine Hall, da Nova Zelândia, afirma ter encontrado a resposta, que poderia explicar a tese de por que o corpo do rei só teria começado a se decompor 6 dias após a sua morte. Causa da morte explica muitos elementos díspares de maneira coerente, diz Hall. Mas a pesquisadora sabe que o artigo dela não vai encerrar o debate sobre a morte do antigo rei da Macedônia. Toda teoria sobre a morte de Alexandre tem seus defensores e opositores. E não duvido que o mesmo aconteça com a minha.
Essa é a natureza da pesquisa científica, mas todo comentário deve ser baseado em pesquisas e argumentos fundamentados, completa. Há ainda outros enigmas que rondam sua morte. Quais foram suas últimas palavras? Quando os generais perguntaram ao rei em seu leito de morte para quem ele queria deixar seu império, alguns afirmaram que ele disse o Crateroi, que significa o mais forte. Outros defendem que ele quis dizer, na verdade, a Crátero, um dos comandantes de seu exército. Onde estão seus restos mortais? O corpo de Alexandre ficou por séculos em um túmulo em Alexandria, no Egito, mas desapareceu. Shug acredita que é possível que o corpo mumificado tenha sido colocado no lugar de São Marcos para impedir sua destruição durante uma insurreição cristã. Se for verdade, o venerado túmulo de São Marcos em Veneza, na Itália, poderia conter os restos mortais de Alexandre, o Grande, e não do evangelista. O fato é que o antigo rei da Macedônia continua a despertar fascínio e admiração. Seja qual for a hipótese escolhida, o que muitos compartilham é o enorme desejo de compreender mais profundamente sua trajetória. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Obrigado a todos.